Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Nós vamos participar da ceia. E a ceia do Senhor Jesus, ela é uma celebração que todos nós já sabemos que nós fazemos nessa vida com vista à vida eterna. É um pacto, é uma aliança, é uma celebração, é um memorial e é um pacto de vida ou morte. Nós todos os meses estamos aqui falando isso, que Jesus disse que quem não for alcançado por este sangue será culpado por ele. Quem a vida de Jesus não salvou foi condenado por sua morte. E isso foi o próprio Jesus que ensinou, ele mesmo interpretou, ele mesmo disse assim. Então nós estamos diante de uma celebração, que ela é feita aqui, porém com vista a outra vida, com vista à eternidade. Aliás, quase todo o Evangelho. O Evangelho, ele ministra ao nosso coração, mas ele nos ensina a viver no reino dos céus. As promessas de Deus, o seu cumprimento total, na vida vindoura. Então, tendo isso em mente, nós vamos ver esse texto do Apocalipse, que é um texto muito abençoador, é uma das páginas ou mais lindas da Bíblia, que é o capítulo 1 do Apocalipse. Ele nos ensina através da ceia a vida e a morte depois da morte. Como é que funciona isso? Então vamos lembrar que na última ceia que Jesus celebrou, ele estava ainda antes da cruz, portanto ele estava no seu corpo humano, ele celebrou num cenáculo, ele estava aqui na terra e no seu corpo humano, foi uma despedida. Ele disse assim, olha, eu não vou participar com vocês mais aqui. Ele não disse que ele não ia participar nunca mais, ele falou, não vou participar mais com vocês aqui, só lá no céu. A próxima com Jesus presente e visível seria no céu. Vocês vão continuar celebrando. Eu não vou participar mais aqui. E isso foi uma mensagem de despedida, de última ceia. Depois, no finalzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus agora já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele ainda está aparecendo aos discípulos por um período de 40 dias, no mesmo corpo que ele tinha antes. Porém, não mais um corpo de carne. Ele já aparecia, desaparecia, ele entrava num lugar sem abrir a porta. Ele comia com eles, ele caminhava com eles, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, como ele comeu pão e peixe na praia, em João 22. E na comissão, ele também faz uma mensagem última antes de desaparecer. Ele estava só confirmando que ele estava vivo, que a semana da crucificação foi horrível, foi dolorosa, foi desastrosa. Jesus morrendo na cruz, os discípulos ficaram perdidos. Como Jesus havia dito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E aconteceu isso. Então, na grande comissão, no finalzinho de Mateus, Jesus ainda está na terra, porém ele já está num corpo ressurreto, ainda reconhecido pela mesma forma que ele tinha antes. Ele falou para Tomé, Tomé, você não acredita que sou eu? Vem cá, toca aqui, ó. Olha aqui onde eles pregaram os cravos.
Toca aqui do meu lado, você vai ver onde eles enfiaram uma lança. E depois dessa comissão, Jesus não mais falou com eles. Lá no livro de Atos, capítulo 1, fala como é que ele foi assunto ao céu, ele foi subindo devagar, até que uma nuvem encobriu, e ali ele se despediu, conforme ele havia dito, que ele não mais se apresentaria ao mundo, mas que ele continuaria falando com a igreja. Agora, nesse texto que nós lemos hoje, nós temos a última revelação de Jesus à igreja. Última revelação escrita, registrada, que é no livro de Apocalipse. Aqui Jesus está vivo, ele revela que ele está na igreja, ele está num corpo de luz no céu, mas ao mesmo tempo que João vê que ele está num corpo celestial, ele revela para João que invisivelmente, longe dos olhos, ele está na realidade no meio da igreja. Quem crê nisso? Diga amém. Isso é um mistério. Quarta-feira nós falamos sobre mistérios de Deus aqui. Mistério é tudo aquilo que a razão não consegue entender nem explicar. O mistério ele não está ao alcance da inteligência, do conhecimento. Se estivesse, não seria mistério. Portanto, os mistérios eles são revelados no campo da fé, no campo da atuação do Espírito. Eu vou falando aqui, os irmãos vão projetando para você não precisar distrair lendo na Bíblia. No versículo 9, tudo começa quando João, ele dá o seu depoimento do que estava acontecendo. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Esse João aqui é um dos 12, é um dos discípulos de Jesus, e quando ele diz eu, João, ele está dizendo eu, um discípulo, uma fiel testemunha de Jesus, um cumpridor da palavra. Era o mesmo que dizer eu, Luiz, você, Maria, você, Pedro, eu, um qualquer. Irmão vosso, igreja, companheiro da tribulação. Eu achei-me em Pátimos, diz o versículo 9. Ele está dizendo, eu estava em Pátimos. Para quem não sabe, Pátimos era uma ilha conhecida como Ilha das Cobras, era uma ilha cadeia, né, uma ilha penitenciária. Para lá iam os prisioneiros perigosos e eles não voltavam mais. Era uma sentença de morte, eles iam para morrer lá. E João estava lá, ele não era perigoso, ele fala por que ele estava lá? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Então ele disse, olha, eu me achei em Pátimos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. E uma reflexão aqui. Palavra de Deus, testemunho de Jesus, João está escrevendo isso no ano 96, Jesus morreu aos 33, faz 60 anos que Jesus já morreu. E a maioria dos seus discípulos também, dos 12 iniciais, 10 foram mártires. Judas tirou sua própria vida, só João está vivo. E estava lá em Pátimos para morrer. Eu estou lá em Pátimos para morrer, e já faz 60 anos, aproximadamente 60 anos, o calendário é incerto, mas João está escrevendo no ano 96, isso é seguro, e já faz em torno de 60 anos que Jesus morreu, e não só Jesus morreu, mas o precursor de Jesus morreu, os discípulos de Jesus morreram, e muitos discípulos dos discípulos de Jesus morreram, e João está firme na palavra de Deus, no testemunho de Jesus. Parece que o reino dos céus está perdendo, porque João Batista cortaram a sua cabeça, Jesus o cravaram na cruz, os 10 discípulos foram martirizados, todos com mortes cruéis, como Pedro de cabeça para baixo numa cruz, como outro flechado, como outro decapitado. E João não estava tendo uma sorte diferente, não, ele estava na ilha de Pátimos para morrer. E no versículo 10 ele diz assim, eu achei-me arrebatado em espírito no dia do Senhor, domingo. A igreja primitiva chamava o dia do Senhor dia de domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, e eles começaram a chamar o dia do Senhor, após a ressurreição de Jesus, o domingo. E ele falou, era um domingo,
eu estava lá na ilha de Patmos. Por que eu estava lá? Por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus. Foi preso e lançado lá para morrer. E ele falou, eu ouvi por detrás de mim uma voz parecendo uma trombeta. Estava na ilha das cobras, e uma voz como de trombeta, e o versículo 11 diz, a voz dizia assim, olha, o que você vê, escreve em livro. Escreve um livro. E quando você escrever o livro, você manda ele para 7 igrejas. E dá o nome das 7 igrejas. Que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas aparecem depois na continuação no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. No versículo 12 diz, quando eu voltei-me para ver quem falava comigo, estava na ilha, escutou uma voz atrás dele, dizendo o que você vê, escreve. Ele sentiu que ele já não estava no corpo, ele foi arrebatado em espírito. Sentiu que no seu corpo, no seu espírito, ele saiu do seu corpo. E a voz disse para ele, o que você vê, escreve. E quando ele virou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais, ou candeeiros, conforme a versão que você tem aí. De ouro, que é a igreja. Você vai ver no versículo 20, Jesus falando, quanto ao mistério que você viu, João, as 7 estrelas que você viu que estão na minha mão são os 7 pastores. Eles estão na minha mão. E os 7 candeeiros que você viu são as 7 igrejas, e eu ando no meio delas. O mistério é isso, já revelou para ele. Então o que ele vê no primeiro momento são os 7 candeeiros, que é a igreja, e no versículo 13 diz que ele está no meio dos castiçais, e ele é semelhante ao Filho do Homem, e aí João vê Jesus. Depois da última comissão, ninguém mais tinha visto Jesus. Depois que ele foi assunto aos céus, se alguém perguntar, 60 anos depois da morte de Jesus, como é que ele está hoje? Aí João vê como que ele está. Vira para ver, ele vê 7 castiçais, aí ele olha no meio dos 7 castiçais, no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem, em toda a Bíblia, é uma interpretação segura que sempre se refere a Jesus, o Deus que se fez homem. Ele vê Jesus no meio dos 7 candeeiros e ele dá uma descrição do que ele está vendo. Ele tem vestes talares. Vestes talares, para quem conhece o Evangelho, são vestes sacerdotais, longas até os pés, cumprindo o que a palavra diz, que depois da sua morte ele estaria intercedendo por nós junto ao Pai, missão do sacerdote. Ele tem um cinto de ouro atravessando no meio do seu peito, que é um cinto que fala da realeza, ele é o rei do reino dos céus, o cinto de ouro. Ele tem cabelos brancos, que na simbologia bíblica significa a majestade e a autoridade. Ele tem olhos como chama de fogo, que fala de juízo e escrutínio, de alguém que olha e sabe todas as coisas, penetra em todas as intenções, ele é onisciente. Olhos de fogo. Ele tem pés de bronze reluzente, falando da sua humanidade, o bronze se refere à humanidade, os seus pés são reluzentes, e ele tem o rosto como o sol no seu maior fulgor, falando da sua glória. Não sei se quando você ora a Jesus, é esse Jesus que te vem à mente, ou se é o Jesus humilhado da cruz, como diz Roma. Tem cristão que ainda lembra de Jesus pendurado numa cruz, sofrendo, e esquece desse Jesus vitorioso, que é o que está no meio da igreja. A revelação é, ele está no meio da igreja. Foi ali que João viu ele, e essa é a última revelação escrita de Jesus, um Jesus triunfante, um Jesus poderoso, num corpo de glória. E no versículo 17, João diz assim, quando eu vi, eu caí como morto a seus pés. Caiu ao chão. Mas ele pôs a sua mão direita, olha os detalhes, sobre mim, e falou, não tenha medo. Com a mão direita sobre ele, Jesus está lá na Ilha das Cobras, junto com João, colocando a mão direita no ombro dele. E dizendo para ele assim, olha, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último.
E essa expressão em toda a Bíblia quer dizer, eu sou o único Deus, não tem outro. Apesar de vocês me conhecerem como Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou o único, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o fim. A vida começou comigo, a vida termina em mim. Não existe nada antes de mim, não existe nada depois de mim. Eu sou o Deus verdadeiro, o único, o Criador, o Senhor da vida. E ele diz outra revelação no versículo 18, eu sou o que vive, eu sou o que tenho a vida. Ele está dizendo que tem e é a vida. E ele diz assim, eu estive morto. Na sua humanidade, ele morreu na cruz, exatamente para vencer a morte. Mas estou vivo para sempre, por toda a eternidade. Eu tenho a vida, eu experimentei a morte, e eu estou vivo para sempre. E eu tenho nas mãos as chaves do inferno, da morte e do inferno. Chave da morte e do inferno. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então preste bem atenção. Que nosso tempo é bem curtinho. João, quando foi arrebatado no Espírito, a primeira coisa que ele ouviu de Jesus dizendo para ele é que ele deveria escrever, que essa era uma revelação dele para os servos de Jesus. Portanto, é uma revelação para nós. Jesus queria que nós ficássemos sabendo disso. Falou, você vai escrever num livro e vai falar para a minha igreja. Mas como é que ele vai falar para a igreja dele, se a igreja dele vai durar 2000 anos, e ela está em todo o mundo, e vive todo e qualquer tipo de situação, é a mesma mensagem? Não, ele escolheu 7 igrejas. Por que 7? Naquela época deveria ter mais de 700. As igrejas eram pequenos grupos em casas. Mas Deus, na sua onisciência, com o seu olhar de chama de fogo, de escrutínio, ele escolheu 7 igrejas que estavam vivendo situações que representaria 7 períodos. Era uma mensagem para a igreja durante toda a sua existência. Quem poderia escrever uma mensagem para uma igreja que vai existir por 2000 anos? Só Deus. Sabendo quais seriam as condições que elas estariam vivendo. Por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Aí ele fala, a igreja do primeiro século vai viver isso, a igreja do amor decadente. A igreja do último século, que é a nossa, de Laodiceia, a igreja do último século, ela será uma igreja mundana, rica, ela vai pensar que ela é a boa, que ela é a tal, que ela é a rica, e ela não sabe que ela é a mais miserável, a pobre, cega, desgraçada e nua. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, ele está dizendo que ele tem uma mensagem para a igreja. Ele falou assim, olha, você vai escrever num livro e vai revelar à igreja a mensagem que é para a igreja, no período que ela estiver vivendo, tem uma mensagem para ela. Escreve num livro e diz isso para ela. E quando ele voltou, que é o versículo 12, ele viu os 7 castiçais de ouro, que é a igreja. Então, quando ele está na ilha de Patmos, e que ele vê que Jesus está vivo, poderoso, onde ele viu Jesus? Ele viu Jesus no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais. Não sei se você consegue alcançar essa revelação. Jesus está deixando claro para a igreja dele, ao longo de toda a sua existência, a seguinte revelação: eu sou o Filho do Homem, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Deus da vida, eu tenho a vida, eu sou a vida, eu estive morto, eu estou vivo, eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte, e sabe onde eu estou? Eu estou no meio da igreja. Estou no meio da igreja. Não sei se quando você canta você pensa nisso. Não sei se quando você ora você pensa nisso. Não sei se quando você diz assim, vou para a igreja, você pensa nisso. Mas isso não é uma mensagem para a gente falar, é um tema bonito, é uma revelação. Ele está dizendo, eu estou no meio da igreja.
Fala para a minha igreja como é que eu sou. Fala o que você está vendo. As vestes talares, cinto no peito, os pés de bronze, os olhos de fogo, rosto como o sol. Mostra para eles na minha mão a chave da morte, a chave do inferno. Diz para eles que eu sou a vida. Ele não disse eu estou vivo, ele falou eu sou o que vive. É diferente. Eu tenho a vida, eu sou a vida está nele. Eu tive morto, mas estou vivo para sempre. E eu tenho a chave do inferno e da morte. Então, queridos, com essas informações, ele falou para João, então você vai escrever as coisas que viste. O que foi que João viu? João viu desde que João Batista, quando começou a pregar o evangelho do reino do céu, até a cruz. Pois ele não viu mais nada de Jesus. Você vai escrever para a igreja as coisas que são, que é o período da igreja de 2000 anos, das 7 igrejas da Ásia. Nem 6 e nem 8, 7. Deus escolheu 7 períodos, falou, vai ser esse o tempo da igreja, de Éfeso a Laodiceia. Para cada uma delas uma mensagem, para cada uma delas uma advertência, para cada uma delas um conselho. E hoje nós temos isso na história. Isso é passado. E a gente olha para o comportamento do mundo e o comportamento da igreja diante do mundo nesses períodos, na mosca, precisão divina. Foi isso que a igreja viveu em cada período. A igreja do primeiro século foi a decadente e a igreja do último século é a igreja que nós vivemos, a igreja rica. Pensa que é rica. Por quê? Porque ela tem bons templos, nós temos tudo. Nós temos grandes templos, nós temos carro, nós temos casa, nós temos instrumentais, nós temos de tudo. A igreja de hoje, perto da igreja da época da Ásia, ela é riquíssima. Ela só tem um problema, ela é morna. E porque ela é morna, Deus disse, olha, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera você fosse fria, porque aí você saberia que tem que se aquecer. Mas como você pensa que é, mas não é, como você pensa... A igreja de hoje é isso, ela pensa por causa da sua riqueza, das suas bênçãos, da sua glória, que todos estão dentro. E o texto vai nos ensinar que é perigoso pensar assim. Ele é um texto maravilhoso porque ele revela, Jesus está dizendo, olha, conta para a igreja que não é do jeito que o mundo falou que é. A primeira vez que eu assisti um filme que falava, quando eu era criança ainda, que falava da vida e da morte de Jesus, eu fiquei revoltado de ver como é que Jesus termina, é o Salvador do mundo, termina daquele jeito humilhado na cruz. Por que fizeram isso com ele? E foi isso que Roma fez. Roma vendeu essas lágrimas, esse lamento, essa aclamação, e até hoje eles lamentam isso. Um Jesus para ser chorado. Um Jesus para ser lamentado. Mas o Jesus que a Bíblia revela e que ele se apresentou para João, o último dos 12, ele falou, diz para a minha igreja o que você está vendo, veja como é que eu sou. É a última aparição de Jesus aos discípulos. É o último depoimento fiel das Escrituras para a igreja dizendo, é esse o Jesus que nós servimos. E onde ele está no céu, ele falou, vocês não estão me vendo, mas eu estou no meio de vocês. Eu estou ouvindo o louvor que sai dos seus lábios, eu estou ouvindo a oração, eu estou ouvindo a sua comunhão, eu estou ouvindo a sua alegria, eu estou no meio. Quando João virou, ele não viu Jesus, ele viu os castiçais. E os castiçais, Jesus falou, é a igreja. E ele falou, eu ando no meio da igreja, dele, no mundo todo. Entende por que na igreja a gente não deve ver celular? Entende por que na igreja, na hora do louvor, a gente não deve conversar? Porque imagine você falar para Deus, Deus, eu vou te louvar, e fica distraído, andando, conversando. Quem receberia esse louvor? Um artista não faz isso diante de uma câmera. Um artista não faz isso num show.
Um artista não faz isso num palco, seria o seu fim. Nós fazemos para Deus. Então você quer saber onde ele está, como que ele é, com olhos de fogo, de escrutínio? Ele falou, eu estou no meio, eu estou vendo cada detalhe de tudo que acontece na minha igreja. Fala para o meu povo, eles precisam saber disso. Eles não podem ignorar isso. Como ele havia dito, ele não foi para o céu e desapareceu. Ele falou, eu vou, mas volto, e eu estarei convosco todos os dias. Não é uma promessa de homens que prometem e esquecem o que prometeu. É uma promessa de Deus. Ele veio e ele está no nosso meio. E o que é importante a gente saber é essa revelação que ele começa dizendo para João, olha, eu sou o começo de tudo e eu sou o fim de tudo. A vida começou comigo, nada antes, a vida termina depois. E ele deixa claro que depois da vida tem mortos e vivos. Alguém diz assim, inferno é força de expressão. Aquele texto, já vi pessoas dizendo assim, aquele texto lá de Lucas 16, que fala do rico e do pobre, que um foi para o inferno, aquilo é uma parábola. E aqui? Quando ele fala para João, diga para o meu povo que eu tenho as chaves do inferno e da morte. O que é isso? É parábola também? Ele está falando, tem morte, tem inferno. As pessoas depois da vida, elas estarão separadas pela morte e pela vida. Eu pergunto agora, aquele Cristo que morreu na cruz, onde ele está 60 anos depois vivo? E aquele Herodes, aquele Pilatos, aquele Anás, aquele Caifás, aquele que furou, aquele que gritou, onde eles estão 60 anos depois? Vivos ou mortos? Jesus traz seu depoimento, falou, eu estive morto, mas eu estou vivo. E os outros, talvez eles tenham que dizer, eu estava vivo, mas agora eu estou morto. Estava vivo, mas agora eu estou morto, e morto para sempre. Esta revelação, quer dizer, ela é tão poderosa, porque Jesus está dizendo que tem inferno sim, que tem morte sim, que tem porta sim, que tem chave sim, e quem decide quem vai para o inferno e fica preso com chave no inferno, porque nós já aprendemos aqui que morte na Bíblia nunca significou extinção, significa separação. Essa primeira morte que a gente morre, que a gente vai nos velórios aqui, é a separação do espírito e da alma do corpo. A segunda morte é a separação da alma e do espírito da vida. Eles viverão na morte. O que é a morte, se eles vão viver na morte? É longe do Senhor da vida. Das alegrias da vida, da glória da vida, da beleza da vida, de toda a vida que Jesus está dizendo, eu sou o que vive. Toda a vida que você vê, aonde você vê uma vida, ela tem origem nele. Ele é que deu a vida a tudo que vive. O homem nunca criou nada vivo, porque ele é um ser morto. Não tem nada que o homem criou que vive por si mesmo. Tudo depende dele para viver. Vivo é ele. Mas as suas maiores proezas não vivem sozinhas. Depende dele. Porque ele recebeu a vida. Então, quando ele diz, você escreve as coisas que você já sabe, que até a cruz, e escreve as coisas que são, que é o período da igreja, e escreve para eles as coisas que hão, não diz talvez. As coisas assustadoras que você vê no Apocalipse, elas hão de suceder depois do período da igreja. Depois do período da igreja. No versículo 20, ele revela o mistério. Olha lá, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Anjos são os pastores das igrejas, das 7 igrejas. Ele está dizendo, para cada período da igreja, os pastores de Deus desse período estão na minha mão. Para cada período da igreja, os 7 candeeiros, que representam a igreja em 7 períodos, ele falou, eu vou andar no meio deles, e eu tenho os meus pastores na minha mão. Este é o mistério. Quer saber o mistério das 7 estrelas?
Quer saber o mistério dos 7 candeeiros? São os pastores e são a igreja. O relacionamento do povo de Deus hoje com esses 2 assuntos, igreja e pastores, geralmente é um relacionamento distorcido. O que as pessoas pensam da igreja é diferente do que Jesus pensa da igreja. O que as pessoas pensam dos pastores é diferente do que Jesus fala dos seus pastores. É verdade que existem igrejas puramente mundanas, existem igrejas falsas e igrejas diabólicas. Existem pastores puramente mundanos, existem pastores diabólicos e falsos, como Jesus havia dito, que nos últimos dias eles procurariam para si, não os pastores de Deus, mas amontoariam para si mestres, falando aquilo que eles gostariam de ouvir, como quem tendo doença nos ouvidos, comichão nos ouvidos. Porque eles não suportariam ouvir o verdadeiro evangelho. Isso daqui que a gente está ouvindo, tem muita gente que não suporta ouvir isso. Eles querem ouvir outra coisa. Símbolo de igreja é um negócio mais social, é um negócio mais badalado, é um negócio que está sob o seu comando, cada um pensa o que quer, cada um tem o Deus que quer, cada um tem a fé que quer, e esquece esse negócio de um Deus severo que tem olhos de fogo e anda no meio da igreja e conhece a vida de cada um. Muita gente não gosta de ouvir isso. Mas é o que é. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, como o tempo não permite a gente ir longe, eu quero dizer que Jesus está dizendo para nós aqui, na última revelação dele a João, como que ele está vivo, vencedor, ele é o Senhor da vida, tudo começa nele, tudo termina nele, ele foi morto, ele está vivo, quem matou ele parece que venceu, mas perdeu. Jesus, ele morreu, seus discípulos morreram, e os discípulos dos discípulos morreram, e o mundo está matando as pessoas, mas eles estão todos vivos diante de Deus. Ele disse, eu estive morto, mas eu estou vivo e para sempre. E eu tenho as chaves do inferno e as chaves da morte. Quando ele diz do mistério das 7 estrelas da igreja, ele está dizendo assim, olha, o nosso relacionamento, preste atenção nisso. Ele está falando para João, ó, o nosso relacionamento de povo de Deus e Deus e Deus e o seu povo, ele se dará na igreja. Eu estou no meio dela. Este relacionamento, ele está dizendo, aí na igreja a gente se conhece. Aí na igreja a gente se fala. Aí na igreja a gente se relaciona. Aí na igreja você fala, você ama, você se prepara. Tanto é que ele chama esse relacionamento dele com a igreja de noivo e noiva. Preste bem atenção para você entender. Algumas pessoas têm dificuldade porque noivo e noiva, macho e fêmea. Não, aqui é vida espiritual. O sexo está relacionado ao corpo. Depois do corpo, espírito e alma, eles são seres espirituais, portanto não tem mais macho e fêmea. Mas para a gente entender como é que vai ser essa reunião espiritual, ele pega como símbolo este relacionamento de noiva e noiva. E ele diz assim, olha, o nosso relacionamento de quem se conheceu, quem se falou, quem se aproximou, quem se admirou, quem amou, quem foi fiel, ele vai se dar no período da igreja. A gente se conhece na igreja, a gente se fala na igreja ele fala com você, na igreja você fala com ele, na igreja ele recebe o seu culto, na igreja você cultua ele. Nosso relacionamento se dá aí. Você como noiva e ele como noivo. Para a gente ter uma ideia, é lógico que se trata de vida espiritual, não tem mais gênero. Mas existe uma comparação para a gente entender que o noivo tudo fez pela noiva e quando ele faz da noiva uma honrada noiva, a noiva é para ele. Tudo que ele fez para ela, na verdade, era para ele, é a noiva dele.
que Ele comprou com seu sangue, que Ele amou intensamente. E tudo que a noiva fez para Ele, na verdade, ela fez para ela. Porque ela é dele, e tudo que é dele é dela, é um relacionamento em que eles serão um só para sempre. O casamento, ele mostra um pouquinho disso. Apesar do casamento moderno ele ser um tanto mudado, mas o relacionamento homem e mulher, ele passa por essa experiência. Se eles vão se casar, eles se conhecem, eles se falam, eles se admiram, eles querem sempre estar juntos, eles têm planos, eles têm sonhos. Eles vão viver até que a morte os separe. Estamos falando de um relacionamento que vão viver para sempre, eternamente. Então Jesus foi o primeiro a declarar o seu amor pela noiva, dando a sua vida por ela, derramando o seu sangue, oferecendo o seu corpo, para comprar ela para Ele, e tudo que Ele fez por ela, na verdade, Ele fez por Ele, porque Ele é que a desejou primeiro. E quando a noiva, conhecendo o noivo, a sua glória, a sua grandeza, os seus atributos, o seu poder, o seu amor, ela se entrega por ele, ela começa a servi-lo e amá-lo, e tudo que ela fez para ele, na verdade ela fez para ela, porque ele viveu para ela. Quem me entendeu, diga amém. Você vê isso no casamento, quando a mulher faz tudo para o marido, que ela fez para o marido, na verdade ela fez para ela, porque o homem, desde que ele foi criado homem, Deus já disse que ele não funciona sozinho. Quando você vê ele querendo comprar, adquirir, fazer as coisas, você acha que ele está pensando no quê? Você acha que ele está pensando em se estabelecer, se profissionalizar, comprar um carrão, ficar bonitinho, para depois ir para o meio do mato e ficar lá? Não, ele está pensando numa mulher. Ele está pensando em viver com alguém, em compartilhar isso com ela. Tudo que ele está fazendo, na verdade, é para ela. Ela também. Desde que se entende por mulher, que começa a se adornar e cuidar dos seus valores, da sua beleza exterior, da sua beleza interior. Ela não está pensando em pegar toda essa qualidade e ir para o meio do mato e ficar sozinha. Ela está pensando em alguém. Ela faz para ele. E tudo que ela faz para ele, volta para ela. E tudo que ele faz para ela, volta para ele. E o inverso é verdadeiro. Tudo que você não fez por ele, você não fez por você. Quem me entendeu, diga amém. Tudo que você não fez por Jesus, na verdade, você não fez por você. Porque Jesus, o tempo todo, quando ele esperava que você fizesse por ele, tudo que fez foi por você. Era para você. Você não teve tempo para ele? Você não teve coração para ele? Você não teve admiração por ele? Você não teve amor por ele? Você não conseguiu se aproximar dele? Você não conseguiu se apaixonar? Você não conseguiu se relacionar? Tudo isso caiu contra você. Na verdade, sempre foi para você. Quando que Jesus veio na terra conquistar alguma coisa para ele que não fosse a igreja? Lembra que quando ele passou por aqui, ele não quis ter um imóvel. Ele falou, olha, os pássaros têm ninhos, as raposas têm covis, o filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou, nesse mundo caído, nesse mundo contaminado pela síndrome de Lúcifer, nesse mundo herdado da maldição de Adão, eu não quero nada. Ele só quis a igreja, que ele comprou e a remiu com seu sangue. Era só ela que ele queria. É só ela que ele quer. Ele está falando para João, sabe onde eu estou? Eu estou no meio dela. Você me acha lá. Você me vê lá. É ali que eu estou. Não sou mais aquele Cristo da cruz, ele é o Cristo triunfante. Eu sou o sacerdote, eu sou o rei, eu sou a autoridade. Você vai ver isso no cinto no peito, você vai ver isso nos cabelos brancos, você vai ver isso nos olhos de fogo, você vai ver isso no rosto como o sol. Vocês não vão estar me vendo, mas é assim que eu sou e é assim que vocês vão me ver.
Você já viu o cristão expulsando o demônio? Você acha que um demônio vai ter medo de uma pessoa como eu e como você? Mas ele teme esse Cristo aqui do Apocalipse, do rosto de sol. Falou, estou com vocês, 2 ou 3. Esse Cristo triunfante. Ele falou, eu venci. Eu estive morto, mas estou vivo. E eu tenho a chave do inferno. No inferno não entra e não sai ninguém, a não ser sob a minha ordem. Sou eu que decido isso. É eu que decido sobre a morte, é eu que decido sobre o inferno. Mas ele está dizendo, existe morte, existe inferno. E depois dessa vida, a humanidade ainda assim estará separada entre vivos e mortos. Quem sabe disso? Diga amém. E se você nunca leu, lê lá em Apocalipse 21, no juízo do trono branco, fala que todos os mortos estavam em pé diante do Senhor e cada um foi julgado segundo as suas obras. O mar devolveu os mortos que tinha nele. A terra devolveu os mortos que tinha nela. O além devolveu os mortos que tinha nele. Alguém não está nem no mar e nem na terra. Ele explodiu, ele carbonizou, ele morreu no espaço. O além devolveram os seus mortos. Grandes e pequenos, não tem nada a ver com a estatura, tem a ver com a posição que eles tiveram na terra. Os poderosos da terra e os pequenos, em pé, diante do Senhor, todos vivos. Todos vivos. Diante do juiz do trono branco. E cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Obras é aquilo que ele fez enquanto ele estava vivo. Não tem obras no céu. Ninguém é julgado por obras no céu. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras, e quem não teve o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, onde haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. Então, para mim, essa página é uma das mais lindas da Bíblia, porque ela revela, depois de tanto tempo, se alguém perguntar, como é que está Herodes? Não sei. Como é que está Pilatos? Não sei. Como é que está Anás, Caifás? E Jesus? Eu sei. Jesus eu sei. Ele se apresentou para João e falou, João, olha aqui, o que você está vendo, escreve. Escreve aí o que você está vendo, escreve aí. E João escreveu o que ele estava vendo, o Filho do Homem, na sua majestade e glória, e mandando uma mensagem para a igreja dizendo, olha, eu vivo, estive morto, mas eis aqui que eu estou vivo e para todo sempre. E a mensagem é a mesma para a igreja. E ele diz assim, sabe onde a gente se encontra? Na igreja. Fim dos tempos, cresce o número dos desigrejados. Por causa dos escândalos, por causa dos maus pastores, por causa da igreja falsa, cresce o número de pessoas dizendo que a igreja não é mais necessária. Bem, a última mensagem de Jesus, na Bíblia, no Apocalipse, que tem se cumprido diante dos nossos olhos, que estamos no tempo do fim, ele falou, eu estou no meio da igreja. E eu tenho os meus pastores na minha mão. Aí você vai dizer, a igreja de Jesus está desacreditada? Sempre foi. Jesus também foi desacreditado. Os discípulos de Jesus também foram desacreditados. Tanto é que encontraram motivo para martirizar todos. Todos foram mártires, exceto Judas, o filho da perdição. Mas no final eles estão vivos e vivo para todo sempre. Então, queridos, este relacionamento de noivo e noiva é um relacionamento de quem se ama, de quem se conhece. Não tem como alguém sonhar com a salvação se ele nem conhece Jesus, se eles nunca se falaram, se eles não se admiram, se ele não sabe nada de Jesus. Ele nunca fez nada por ele nunca se interessou, nunca teve nada. Ele vai descobrir um dia que ele não fez, foi para ele mesmo. Porque tudo que ele pudesse fazer para Jesus, na verdade ele estaria fazendo para ele. Porque a vinda de Jesus, os feitos de Jesus aqui foi pela igreja. Ele veio aqui pela igreja. Ele ainda está atuando no mundo por causa dos escolhidos que ele vai salvar. Não é por causa daqueles que vão se perder, não. E para que a gente não fique enganado pensando que está todo mundo salvo, que ele falou, tenho as chaves do inferno e da morte. A vitória dele, a vitória garantida. Tudo que nós temos que fazer
é renovar o nosso relacionamento com Deus. Onde se dá isso? Na igreja. João, quando virou, ele não viu Jesus, ele viu a igreja. E no meio da igreja ele viu Jesus. Para não ficar dúvida, Jesus interpreta para ele: olha, os 7 castiçais que você viu é a minha igreja. E as 7 estrelas que você viu na minha mão são os pastores da igreja. Então Deus vai continuar conduzindo o seu povo através das mensagens do Evangelho. É verdade que Ele habita no coração de cada um e todo mundo pode ter o seu relacionamento individual com Deus, mas nós adoramos como corpo. Nós cremos tão igual, adoramos tão igual, fomos salvos tão igualmente, amados tão igualmente. É tudo tão igual que quando a gente se junta, a gente é um corpo só. É o corpo dele, é onde ele habita. E ele disse: é aí que eu estou. Quando você não o faz por ele, porque quem vai se casar, se você não cuidar do relacionamento, tem a ver com você. Aí a gente se fala, aí a gente se entende, aí a gente se cura, aí a gente se ama, aí a gente se relaciona, até chegar o dia que nós vamos ouvir como João, não voz de trombeta, mas o som da trombeta, para juntos estarmos com o Senhor. Amém, queridos? Mensagem de Jesus para nós nos últimos dias. Última mensagem de Jesus, dizendo: eu sou vencedor, venci a morte, eu tenho a vida, nada existe antes de mim, nada existe depois de mim, tudo está com Ele e Ele está conosco. Tem coisa mais linda do que isso? Tem coisa mais poderosa do que isso? Saber Jesus venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu o inferno, tem o poder, tem a autoridade, tem o reino, tem a graça, tem a autoridade, tem todas as coisas, e Ele está inacessível. Ele falou: não, eu estou no meio de vocês. Você não vai perder essa oportunidade, nós não podemos perder essa oportunidade de nos relacionarmos, de ouvi-lo, de falar, admirar, adorar, se entender e caminhar para o casamento, que é um relacionamento eterno. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pense nisso. Vamos ficar de pé.